Já que entraram na Agora questão política, o que você mais gosta de fazer no jornalismo e o que você não curte? Boa. Como assim? Desculpa, o que mais não gosto entendi. de fazer que eu não curto? É, o que você curte, assim, aquela matéria que você curte e o que você não curte muito de fazer Ah, no o que eu jornalismo. gosto, o que eu não gosto. Bom, quando eu era repórter, por exemplo, externa, na rua, eu amava contar histórias. Por exemplo, viajar para o sertão nordestino, para o interior de São Paulo. Contar histórias de superação. Viajar, né? Ou não precisa nem viajar, mesmo aqui em São Paulo, sabe? Contar Materiona. Materiona, eu já fiz muitas matérias pro programa da Eliana, Domingo Legal. Então são Legal. matérias que eu posso usar minha criatividade, que você tem Mais liberdade, né? mais liberdade de poder usar a Não ser tão imagem e engessada criar em como no cima. jornal, por exemplo. Exatamente. Não como um factual, sabe? né? Exato. Você tem licença poética, então você pode criar. Eu amo escrever, amo muito. Então, quando eu faço reportagem ou quando eu tenho essa liberdade, é isso: comportamento, entretenimento, uma matéria mais nessa pegada. Agora, o que eu menos gosto no jornalismo, cara. Aquelas matérias de ML, de morte. Política, Cara, dá política. no pânico? Política é chato pra caralho. Eu Puta que aprendi a pariu. gostar aqui na Jovem Pan, sabia? É sério? Quando Não. quando Nossa, eu eu trabalhava odeio. no SBT, eu não era uma área que eu gostava muito. Aí aqui eu tive que aprender, né? Porque a Pan respira política. Então eu tive que aprender muito sobre política e quando você começa a dominar um assunto, você começa a curtir esse assunto. Mas o que eu acho que eu menos gosto no jornalismo ainda é matéria policial. Eu fiz muito, 1 ano e meio de madrugada. É pesado, né? Nossa, na madrugada Mas eu via tem naquela, 10 tipo, mortos numa tiroteio e noite, tal, né? chacina, de ver 4 corpos. É. Alguma perreio já, Karina? Na madrugada? Já na madrugada e uma vez no Itaim O Paulista. que aconteceu? A gente foi assaltado. A pistola na minha barriga, Caramba. na cabeça do cinegrafista, do Ô, louco, motorista. tio. Eu senti o gelado da arma, assim. Falei, meu Deus do céu amado, é agora que eu vou. Mas e aí, como é que foi? Aí que eles roubaram os nossos pertences e fugiram. E a gente depois foi embora, eu chorei horrores, né? Porque é assustador. E aí que louca, né? Eu tava esperando chegar uma máquina de lavar que eu tinha acabado de comprar. Nessa época eu morava com um ex-namorado, e aí a gente tava montando nossa casa, e eu falei, cara, se eu tivesse morrido, não ia dar tempo nem de lavar uma roupinha nessa máquina nova. engraçado. Eu gastei e chorava. Eu falei, gente, olha porque eu choro. Mas já passei isso, já fomos também. Uma vez, o Regis, lá no bairro dos Pimentas, se eu não me engano, em Guarulhos, Puta, também. pesado, hein, lá, hein? A gente entrou lá na madruga, a gente foi enxotado de lá por 4, na verdade eram 2 homens em 2 motos, assim, né? Em uma moto 2 e outra. Aí você vê 2 homens em uma moto, você fala, quê? Você, ó, pum. Total. E aí também mandaram a gente sair de lá, ficaram perseguindo a gente um tempão, e na época era uma Blazer, e eu sentava atrás, nossa, a bicha pulava, meu Blazer parece da Deus polícia do céu. paisana, por isso que eles chotam. E aí a gente. Não, mas a Blazer do SBT parecia um bombonzinho, todo Tô ligado. fantasiado de SBT. Flopado. Então a gente. Não era. Ainda se fosse, de repente, um carro camuflado, sei lá, mas não era. Então, inúmeras vezes, assim. E eu fiquei 1 ano e meio na madrugada. Foi É tenso. tenso, é tenso. Numa época que teve muita chacina, morte de policial, aí represália, outras pessoas morriam. E aí você meio que absorve, né? Ah, eu não sei, tem como, eu né? sei porque eu já fui auxiliar de cinegrafista, eu trabalhava na Record. Ah, é? Sério? Eu trabalhava na Record e o Que apelido legal. da minha equipe era a Também. equipe ML. Porque toda vez que morria alguém, a gente ia lá cobrir. Aí era você a não mãe buscar. chorando, aí era isso. E aí você voltava carregadíssimo. Você normal- absorvia o sim, negócio. é terrível. Não tem como você não Quer ver sentir, quando- né? Era, Imagina. era ruim. Quer ver quando seu chefe fala assim, ó, vai no velório de Nossa. fulano e tenta sonora com a mãe, com não sei o quê. Meu, o que você vai perguntar? Meus chefes vão estar me ouvindo agora. Eu ia fazer a fachada, discretamente, mas não invadir aquele espaço. Porque eu sempre me coloquei no lugar da pessoa. Meu pai morreu recentemente. Se alguém viesse me questionar na porta do cemitério, meu, é natural que você fique revoltado, bravo, sabe? Você tá vulnerável, você perdeu alguém querido. Então, assim, eu sempre trabalhei com esse limiar, sabe? Pensando assim, se fosse comigo? Se fosse comigo, eu não ia gostar, então eu não vou fazer. Então, mandava ele lá, tenta sonora, você tem que conseguir. A não sei que fosse um famoso. Morreu a Hebe Camargo. Ai, tenta falar com o filho dela, não sei o quê. Agora, morreu Um anônimo, né? Sei lá, exatamente. O Por caixa negligência. da padaria da esquina numa tentativa de assalto. Pra que eu vou atormentar? limite Mas da aí, ética. a mulher- você não fazia ou você fazia meio puta? Não... Era no igual eu. começo eu até fazia, porque no começo a gente Sim. tem medo, né? Sim. De não levar o trabalho e e te repreenderem e tudo mais. Então no começo eu até tentava. Mas depois de um tempo eu falei, não,
Olha, eles não quiseram falar. O que eu falava, eles não quiseram falar. E se de repente outra emissora tinha sonora, mas a Record conseguiu, a Band conseguiu, por que só você não conseguiu? Putz, porque naquele momento eles não quiseram falar. Entendeu? Mas eu não invado o espaço alheio, não. Eu me coloco muito no lugar em vários sentidos, assim. E crimes que envolvem criança, então, aí me derruba.